Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estou imensamente feliz com a oportunidade de estar aqui na sede mais uma vez, nossa casa, estar aqui tendo essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, rever aqui companheiros, amigos de ministério. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Álvaro, pela nossa liderança, que o Senhor continue abençoando. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que acabou de louvar. Que Deus abençoe a minha casa, minhas filhas que estão assistindo, ou melhor, cultuando a Deus em casa, juntamente conosco. E nesta rica oportunidade, nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 4 a seguir. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Que bom que você pode estar aqui e pode estar de pé junto com todos. Nós vamos ler até o verso número 15. É uma leitura que parece um pouco extensa, mas como se trata de uma parábola, a gente não tem como isolar versos. É interessante a gente lê-la toda para compreendermos os seus pormenores. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, Jesus, disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não o entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Os irmãos podem se assentar. Este texto, esta parábola, ela é assunto da nossa escola bíblica dominical, tema de muitas pregações e ensinos bíblicos. E na terça-feira, como eu uso fazer na minha igreja, e aqui também não é diferente, aqui na sede eu vejo sempre,
a palavra é sempre uma palavra pastoral, ou seja, destinada aos servos, aos filhos de Deus, e aqueles que, mesmo que estão longe também, ouvem esta palavra. A minha intenção nesta noite é que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa mais uma vez revelar para nós os mistérios que estão ocultos aqui nesta mensagem. Esta semana eu acordei pela manhã e enquanto estava estudando a palavra do Senhor, o Senhor começou a me falar algumas coisas, ou me chamar a atenção em alguns pontos aqui desta parábola que eu considero extremamente importante. A primeira coisa que eu considero importante é que ela se trata do reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas mensagens e muitos mensageiros estão muito preocupados com o reino dos homens para os homens. E as mensagens parecem ter apenas o caráter material. Até mesmo mensagens como esta, que tratam estritamente sobre o reino de Deus, as pessoas conseguem torcê-la, retorcê-la e colocar alguns enfeites, fazer os ajustes humanos e trazer ela apenas na esfera material. É forçar demais a exegese desse texto sagrado, onde o Senhor Jesus coloca em primeiro plano o seu reino e a sua justiça. A mensagem da salvação, ela está intrinsecamente ligada ao crente em todas as etapas da sua vida, até que se cumpra nele a palavra de Deus, em que o Senhor Jesus falando em Apocalipse, no capítulo 2 e o verso 10, a igreja do Senhor, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem promessas para nós aqui nesta vida. Deus tem promessas de bênção, de frutificação, de prosperidade na minha vida e na sua vida. E não há nenhum mal, nenhum pecado que você prospere na sua vida material. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós devemos entender que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, ele conversa com os seus discípulos no meio de uma multidão, e como ele faz questão que esta mensagem atingisse diretamente os discípulos, para que eles compreendessem o plano perfeito da salvação e os aspectos que envolvem a salvação. Então ele fala isso em parábolas, e ele deixa claro aqui para que aqueles que estão ouvindo, mas não estão ligados no reino de Deus, não entendam. Eles vejam, mas não compreendam a mensagem que está sendo anunciada. Porque Jesus estava falando particularmente aos seus, mesmo no meio de uma multidão. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que não importa o lugar que você trabalha, as pessoas que estão à sua volta, o lugar que você está neste momento, o Deus que fez o céu e a terra, Ele pode falar com você no particular da sua vida, porque Ele te conhece, sabe o teu endereço, conhece você por dentro e por fora, e Ele pode revelar os seus mistérios para você. Ele pode tocar a sua casa nos âmbitos em que ninguém pode ver e ninguém pode tocar, mas Ele tem este poder de entrar onde ninguém mais entra. Sabe aqueles lugares da tua alma que estão, parece que vazios ou obscuros, que nem mesmo você quer entrar? Ele tem o poder para entrar lá na sua alma e modificar
edificar, aleluia, louvado seja Deus, todas as estruturas para que você seja um cristão autêntico e frutífero na obra de Deus. Jesus está implantando a mensagem do reino. Jesus está implantando mistérios, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Ele vai colocar a igreja numa contracultura na sua época, onde havia uma pluralidade religiosa muito grande, mas Jesus estava ali já ensinando os seus filhos, os seus crentes, os seus servos, que mesmo em meio às adversidades que eles iriam enfrentar, eles poderiam produzir frutos dignos diante de Deus. Como Jesus trouxe aqui a revelação esmiuçada da palavra, eu quero atentar para alguns pontos. O primeiro aspecto que eu vejo aqui é que há uma recorrência do verbo ouvir nos 4 versículos últimos, no versículo 12, no versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15. Há uma recorrência do verbo ouvir. Se a gente prestar atenção no verso 12, fala, são aqueles que ouvem. No verso 13, ouvindo. No verso 14, ouviram. No verso 15, ouvindo novamente. Uma coisa que está implícita aqui nesse texto é que todos ouviram. Há 4 povos distintos aqui, há 4 tipos de pessoas aqui que ouviram a mesma palavra. Jesus está usando aqui a metáfora do semeador para falar a nós, para falar do nosso coração, para falar da nossa vida, para falar da vida daquele a quem Ele deu a sua vida por eles. E esses 4 grupos de pessoas estão divididos aqui em 2 classes. As 2 primeiras classes, eu presto atenção no verso de número 12. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, por favor, mantenha aberta aí no verso de número 12, porque está dizendo assim, Jesus fala assim no verso 11, esta é a parábola, a semente é a palavra. Repita comigo, a semente é a palavra, a semente é a palavra. Todos nós que estamos aqui podemos louvar a Deus, porque recebemos esta semente. E esta semente germinou. Amém? Então, o verso 12. Os que estão junto ao caminho. É a primeira parte, Jesus já vem explicando. Os que estão junto ao caminho. Estes são os que ouvem. Eles ouvem a palavra. Eles estão junto ao caminho e eles ouvem a palavra. O problema é que eles ouvem a palavra e não saem da beira do caminho. O problema é que eles ouvem a palavra, mas continuam à beira do caminho. E aí a Bíblia diz que vem o diabo. O diabo aqui é um adversário. Vem o adversário, em algumas traduções pode estar já assim. E tira-lhes a palavra do coração, com um objetivo específico e claro, para que eles não se salvem, crendo na palavra que ouviram. O inimigo, ele nunca vai desistir de alguém que ouviu a palavra. O inimigo, ele nunca vai desistir de alguém que parou para prestar atenção no que alguém está falando a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo. O problema é que esta pessoa que ouviu esta palavra, ele creu, mas ele não saiu da beira do caminho. E como ele ficou à beira do caminho, veio o adversário, que pode ser um amigo, não quer dizer um demônio, mas um adversário, que pode ser usado para tirar aquela pessoa do caminho, para que ele não continue crendo. Pode ser o seu amigo de faculdade, pode ser o seu amigo de trabalho, que no final do dia fala, vamos para um happy hour, vamos tomar uma, não tem problema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu me lembro de um irmão, jovem ainda, que estava já programado a Santa Ceia, pastor Eurípides, para o sábado.
E esse irmão era uma bênção na igreja. Mas de repente alguém chamou ele para ir num casamento, no mesmo dia da Santa Ceia. Aí pergunta para mim assim: pastor, para onde ele foi? Para a Santa Ceia ou para o casamento? Foi para o casamento, irmão. E lá ele conheceu uma moça. E passou 1 ano sem participar de Santa Ceia. Porque teve um dia que ele falou assim: eu prefiro lá a festa mundana do que estar na Santa Ceia. Priorizou as coisas materiais. Isso é o diabo, é o adversário, que vem para roubar, que vem para tirar a palavra que foi plantada. A palavra que nós recebemos, que Jesus é vida, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. Sempre tem alguém do nosso lado querendo tirar-nos do propósito, da comunhão. Sempre tem alguém querendo tirar a palavra. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer para você: ah, isso seu pastor está exagerando, não tem problema. Não foi o Espírito Santo que falou isso. Está exagerando, isso não tem importância. É alguém querendo tirar você do propósito de morar no céu. Por outro lado, também pode ter algumas pessoas dizendo: pode fazer isso agora. Agora você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer A, pode fazer B. Você pode fazer o que você quiser. Quantas pessoas hoje não estão sendo influenciadas a buscar constantemente bênçãos? Quantas pessoas não estão sendo influenciadas constantemente a olhar pelo reino de Deus apenas na ótica humana? Mas ainda há pessoas sinceras, honestas, sábias, que ainda priorizam o reino de Deus e a sua justiça. O adversário vem e rouba. Essa é a primeira parte. O segundo grupo são os que estão sobre a pedra. Estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Olha aí, irmãos, parece até que já está tudo bom. Esse grupo aqui recebeu a palavra com alegria, até gostaram, se tornaram amigos do Evangelho, simpatizantes, frequentadores de culto, assistentes de culto. Esses aqui ouviram a palavra, receberam, ficaram alegres. Que alegria de receber essa palavra. É aquela alegria do novo convertido. Mas o problema é que ele gosta só dos espetáculos. Ele gosta só dos shows. Ele gosta só das festas. Ele é o crente só do congresso. Ele é o crente só dos momentos festivos. Ele não gosta de escola bíblica dominical. Ele não gosta de culto de ensino. Ele não lê a Bíblia, a não ser que seja na igreja. Ele não se aprofunda em nenhum assunto. Ele continua raso em qualquer assunto. E se alguém pergunta para ele se ele tem certeza da salvação, ele titubeia para responder: não sei, quem sabe, só Deus. Porque aqui o texto vai dizer assim: como não tem raiz, eles creem apenas por algum tempo. Mas no tempo da tentação, olha bem, irmão, no tempo da tentação, tem o tempo, não é provação, é tentação. Tem um tempo que Deus, pelo seu amor e misericórdia, permite que o crente seja tentado. Se ele não poupou nem o seu filho, Jesus foi tentado, quanto mais nós. E sabe por que Deus permite a tentação? Porque Deus não é lixeiro espiritual. Este é o ofício de Satanás. Deus só aceita o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor graça, a melhor ação de graça. Deus só aceita o melhor, a primazia, aquilo que foi dedicado exclusivamente para Ele, para louvor dEle, para a glória dEle. Em Deuteronômio capítulo 13, me parece, versículo 3, segunda, a parte B, diz assim: o Senhor vosso Deus, vindo de Deus é provação.
Ele vos prova. Sabe qual é o motivo de Deus nos provar? Para saber se nós o amamos de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração. Quando Deus permite que a tentação venha, a única coisa que Deus espera do crente é que ele resista firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um dia numa festa de uma empresa, um amigo meu crente, lavado, remido no sangue de Jesus, ele não gostava de frequentar nenhuma dessas festinhas que tinha de departamento. Mas um dia o chefe dele falou, você precisa ir, eu vou falar alguma coisa lá, é final de ano, você precisa ir. E ele foi. E no meio dessas empresas sempre tem, irmãos, os crentes que estão autênticos e tem aqueles crentes que usam a máscara mesmo não tendo Covid. Tem aqueles que não são tão autênticos assim. E uma pessoa chegou para ele com um copo de uísque na mão, cheio de gelo, e disse para ele assim, ó, eu posso beber, e deu aquele gole. E olhou para ele e falou assim, você não pode. E o garçom vinha passando, ele pegou o copo de um uísque também. Aí o cara olhou para ele assim e ficou assustado, falou, vai beber. Aí ele jogou fora e falou assim, eu posso, e você não pode. Eu posso falar não para o álcool. Eu posso falar não para as drogas. Mas você já está escravizado. Mas Jesus pode libertar você. Jesus pode mudar a sua história como mudou a minha. Jesus pode fazer algo especial na tua vida como fez na minha vida. Por algum tempo eles creram, mas na hora da tentação, a Bíblia diz, se desviam. E o apóstolo Pedro, ele é bem enfático. Na sua segunda carta, no capítulo 2, o versículo de número 22, ele diz que quando uma pessoa desvia, depois que creu na palavra, é como um cão que voltou ao vômito, ou uma porca lavada que voltou para o espojador de lama. É como se a pessoa nunca, era melhor se a pessoa nunca tivesse ouvido a palavra, nunca tivesse tido contato com a palavra, porque agora ele peca conscientemente do que está fazendo. Nesta primeira classe, está aqueles que no primeiro momento, a palavra foi tirada deles pelo adversário, por palavras maliciosas. O segundo grupo é esses que não têm raiz, mesmo recebendo a palavra com alegria. Esses estão nesta primeira classe. Na segunda classe, está aquela semente que caiu entre os espinhos. Agora, crente, preste atenção nisso. Estes são os que ouviram. Está tudo igual. E indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Em Mateus já fala que são infrutíferos. Essa classe, ele não desviou, o diabo não roubou a palavra do coração dele. Ele continua crente dentro da igreja. Ele continua frequentando os cultos normalmente, participando da Santa Ceia, mas ainda não entendeu os mistérios do reino de Deus e a sua vida torna-se infrutífera. Ele é uma ovelha que não gera. Ele é uma ovelha que não produz. Ele é uma pessoa que não traz nenhum resultado benéfico no reino de Deus. Mas ele continua na igreja. Ele não está ali para causar dano, mas ele é um indiferente. Para ele tanto faz. Tem muita gente, irmão, que você pode prestar atenção. Tem muita gente que não vai pôr o pé na igreja enquanto ele se sentir ameaçado pelo que estão falando aí na mídia. Mas não é porque ele tem medo, não. É porque ele já está nesse quadro. Ele já está enquadrado aqui. Para ele tanto faz. Tem muita gente que bateu palma, falou, beleza, agora nós vamos ficar muito tempo em casa. Tem muita gente que está gostando desse quadro,
Mas tem muita gente que está sentindo o peso de não poder participar de todos os eventos da igreja, de todos os trabalhos da igreja, de não poder visitar uma pessoa às vezes, para trazer essa pessoa para a igreja, não poder reunir, de abraçar. Estava conversando com o pastor Marcos há poucos minutos atrás, e estava dizendo, para nós isso aqui é um flagelo, é terrível, porque nós somos o povo do abraço, o povo do beijo, o povo de pegar na mão, o povo de ajuntamento, da reconciliação. A gente quer estar junto, quer estar abraçado, quer estar presente em tudo. E a gente sente uma dificuldade, às vezes no final do culto, você quer abraçar o irmão, tem só que dar uma cotovelada. Mas tem gente que para ele está no mar de glória, sabe por quê? Porque ele sempre ficou com o relógio aceso. Se o culto passar 1 minuto, ele está reclamando. Ele chega atrasado e quer sair mais cedo. Ele reclama de tudo que acontece, não participa de nada. Irmão, eu fico pensando, tem gente que vai na igreja não sei para quê. Desculpa a expressão, assim ser franco. Para você que está em casa também serve. Tem gente que vai na igreja, não sei para quê. A equipe do louvor vai cantar, o irmão levanta aí, ele não levanta. Bate palma, ele não bate palma. Canta, ele não canta. Ele não faz nada, ele não esteve presente, ele não participou. E ele está louco para acabar. Às vezes ele está simplesmente cumprindo a agenda. Às vezes ele está simplesmente acompanhando alguém. Essa pessoa, ele está nesse quadro, ele está na igreja, mas ele não produz nada, ele é infrutífero. Mas eu quero louvar a Deus que nesta classe tem o 4º grupo. São os que a semente caiu numa boa terra. Aleluia. Estes são os que, ouvindo a palavra, olha como é que mudou agora, a conservam, ou abraça, mantém. Conservar é manter, não importa a dificuldade, não importa os momentos difíceis, ele se apega na palavra. Ele está firmado na palavra, ele ama a palavra, ele vive pela palavra, ele ora, não precisa ninguém mandar orar, não precisa ninguém marcar culto de oração, de vigília, não, irmão. Ele continua orando, ele ora, porque ele quer ter contato com Deus. Ele não quer perder a ligação com Deus. Ele não pode viver sem sentir a presença do Espírito Santo. Ele glorifica, não é porque tem alguém falando para ele, levanta a mão e glorifica, não. Ele glorifica porque arde no peito a chama, o desejo de glorificar aquele que está sentado no alto e sublime trono, mas a sua glória enche a casa de Deus. Conservam a palavra num coração, Cleiton, honesto e bom. Falando do caráter do crente, caráter do verdadeiro cristão. A palavra é conservada numa ambiência de honestidade e bondade. Ele pratica a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? E eu encerro aqui. Dão frutos com perseverança. Em João capítulo 15, o Senhor fala sobre aquele que está ligado na videira. O pai, o jardineiro por excelência, quando está dando fruto, o carro descarregado, ele vai lá, colhe os frutos, poda, para que na estação seguinte dá mais fruto ainda. Isso está falando aqui, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Dá fruto com perseverança. Não é um ano só. Não foi o ano passado. O verdadeiro cristão, a marca dele é a frutificação. Ele frutifica com perseverança. Ele não está no saudosismo do tempo que ele produzia. Não, ele está vivendo o saudosismo do tempo que ele participava, do evangelismo, do culto na praça, da vigília. Não, ele não vive de saudosismo. Ele está produzindo fruto com perseverança. E aqui aperta um pouco mais, porque está se tratando do reino de Deus.
Alguns chegam a forçar que essa medida que o Senhor dá aqui de 100, 60 e 30, ou 30, 60 e 100, por um, está falando de questões financeiras. Não dá para isolar isso aqui. Não dá para tirar isso da ambiência espiritual e trazer para o material. Está falando da vida frutífera do crente, que gera outro crente, que gera um discípulo, que ganha uma alma para Jesus. Eu sei que você tem por objetivo muitas coisas, mas eu gostaria que a partir de hoje, você colocasse no topo da sua lista, ganhar uma alma para Jesus. A igreja só pode crescer com um grupo orando, 30. A igreja só pode crescer com um grupo evangelizando, 60. A igreja só pode crescer com um grupo acolhendo, 100 por um. Tem pessoas que gemem na presença de Deus, dizendo: Senhor, salva as almas. Tem aqueles que não se contentam apenas de ficar de joelhos, orando e clamando, mas eles saem em busca desta alma. E tem aqueles que dedicam toda a sua vida por uma alma. A medida de 30, 60 e 100 quer dizer, olhe para mim aqui, por favor. Eu e você temos a obrigação de, durante a nossa vida espiritual, gerar pelo menos mais uma vida, 100%, a nossa vida por outra vida, a minha vida por outra vida. O apóstolo Paulo entendeu isto de primeira, e ele escreveu aos Coríntios, ele dizia: eu sei que não sou tão amado por vocês, mas eu me deixarei gastar por amor de vós. Deus está precisando, o reino de Deus está precisando, e o Espírito Santo está iluminando esta casa, buscando pessoas que vão usar os seus recursos, que vão usar o seu intelecto, que vai usar o seu ambiente de trabalho, que vai usar todas as maneiras possíveis para trazer uma alma para Cristo. Tinha um hino que cantava antigamente, pastor Ivo: como posso me apresentar diante de Deus de mãos vazias? Tudo que nós fazemos na obra de Deus, o que prega, o que canta, o que faz a recepção, o pastor que preside, a irmã que dirige o ciclo de oração, a irmã que participa do ciclo de oração, aquele que participa da banda, do coral, tudo que nós fazemos deve culminar em um só lugar: ganhar uma alma para Jesus. Todas as coisas têm que convergir. E a pessoa mais ilustre, mais importante do culto, não pode ser o pregador. Tem que ser o pecador, que vai ter o contato com Jesus, que vai ter o contato com a igreja, que vai tirar essa pessoa da beira do caminho para que Satanás não roube a semente, que não vai deixar essa pessoa desviar, mas que vai trazer ela para a presença e discipulá-la, ensinando a amar a palavra como eu e você amamos a palavra, a viver a palavra como nós pregamos, vivemos a palavra. Hoje nós temos ferramentas incríveis. Quem aqui tem Facebook? Rede social, tem uma página no Facebook? Tem WhatsApp? Tem Twitter? Tem Instagram? Você pode utilizar isso de todas as maneiras que você quiser. Mas não se esqueça, essa ferramenta pode ser usada para o serviço do reino de Deus também. Para convidar uma pessoa, às vezes, para vir ouvir a palavra. Não sei se os irmãos conhecem o pastor Bernard Johnson, ou já ouviram falar dele, mas nos anos 90,
Ele foi fazer uma cruzada em Ipatinga, cidade onde eu morava. E o pedido do nosso pastor local, do nosso dirigente local, era que cada pessoa se esforçasse para levar pelo menos uma pessoa para ouvir a mensagem. Era na praça, uma cruzada evangelística. Tinha mais de 30 mil pessoas naquela noite. E eu falei, eu vou levar fulano. Já pensei logo numa pessoa. Eu nem tinha muita intimidade, não era meu amigo próximo. Mas a irmã dele, quando eu frequentava a igreja católica, fez a minha catequese. Até eu participar da primeira comunhão, eu passei a gostar daquela família, pela acolhida que me deram. E esse moço, eu falei, vou ajudar ele. Eu quero que ele converta, vai ser a semente de Deus naquela família. E eu disse para ele, você vai? Ele falou, vou. Eu falei, então passa na sua casa. E o Espírito Santo começou a falar comigo durante todo o dia, irmão, enquanto eu trabalhava. Ele vai te dar a negação. Ele não vai, não. Você tem que chegar lá mais cedo. Aperta ele. Eu cheguei lá 1 hora antes do horário da cruzada, na casa dele. Ele falou, aí, rapaz, me atendeu de bermudão. Falou assim, não estou pronto para ir, não vou, não. Eu falei, vamos, eu te espero. Até eu me arrumar, eu espero você arrumar. Lembrei agora, deixei o vale transporte para pagar a passagem de ônibus, porque eu não tinha carro, para levar ele. Lá no serviço, falei, não tem problema, eu pago a sua passagem. E ele muito contrariado, ele foi. Depois de me deixar sentado no meio-fio lá mais de 1 hora, nem para dentro de casa ele me chamou. E eu entrei no ônibus com ele, nós fomos. Não tinha cadeira, irmão. Cruzado naquela época, não tinha cadeira, não tinha lugar para... Todo mundo em pé. Porque era uma massa humana. 30 mil pessoas num espaço até pequeno. E o pastor Bernard Jones começou a pregar a palavra de Deus. Pensa numa mensagem simples, irmão. Ele só falou de Jesus. O tempo todo o que Jesus fez, faz e pode fazer. De repente uma pessoa vai até lá o caminhão, onde estava lá o palanque, com 2 armas na mão, foi ali e disse, eu vou matar ele, vou tirar minha vida. E Deus revelou para ele, falou, vem cá, você veio aqui para fazer isso, bota as armas aí, porque Jesus hoje está apontando para você a espada do Espírito. O moço caiu por terra ali, as armas caíram para um lado e para o outro, aceitou Jesus como Salvador, parou a mensagem já e começou a fazer o apelo. Mais de 500 pessoas só naquela noite aceitou Jesus. E eu ali do lado daquele moço, vamos, eu vou com você. E eu insistindo. E eu chorava, irmão, para mim era aquele dia da salvação daquele homem. E ele não foi. E eu voltei para casa indignado. Falei, Jesus, mas que trabalhão que eu tive. Porque a gente quer resultado imediato, irmão. A gente só tem que lançar semente. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Deus trabalha no seu tempo, no seu momento. Passaram-se 2 anos. Eu estava no meu local de trabalho. Uma pessoa chegou por trás de mim e disse assim, a paz do Senhor, irmão. E eu olhei para ver quem estava falando comigo, era ele. E eu me alegrei, me assustei, não sei nem que sentimento que me tomou conta. Eu disse, mas o que houve? E ele falou, lembra daquele dia? Meu coração ardia. Mas alguma coisa me impedia de ir, eu não fui, resisti, mas não consegui dormir, até que eu fui a uma igreja. Eu tinha vergonha de você, então não fui na sua igreja, eu fui numa outra igreja, e entreguei a minha vida para Jesus, e hoje eu sei que é a melhor coisa que eu fiz. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero que você lembre de alguém que precisa desta palavra, que precisa desta semente. Ore por esta pessoa, interceda por esta pessoa, faça o serviço de um missionário. Talvez você pode estar dizendo, meu lugar está garantido no céu, eu sei que eu vou subir no arrebatamento, mas tem muita gente do nosso lado que não tem essa segurança. Mas a palavra pode frutificar na vida deles. Você pode ser um agente de Deus em todas as esferas da vida desta pessoa, apresentando Ele em oração, evangelizando, fazendo o que é necessário,
Estenda a sua mão. Pense nesta pessoa. Pai Celestial. Que la manto que nebe suia la mas. Quantas pessoas, ó Deus, que nós amamos, que nós estimamos, que ainda não estão acolhidas no teu aprisco. Ó Deus, o teu braço não está encolhido. Os teus ouvidos não estão agravados. Então ouça o clamor da tua noiva, da tua igreja. Salva, Senhor. Visita com a presença do teu Espírito este irmão, esta irmã, que está afastada dos caminhos do Senhor, que está paralisado na sua casa, pensando, não tem mais saída, não tem mais solução para mim. Que o Senhor encontre agora esta pessoa, porque há esperança sim. O Senhor tem uma palavra de vida e de vitória. Levanta-te, porque o Senhor quer te abençoar nesta noite. Porque o Senhor quer mudar a tua vida nesta noite, quer mudar a tua história nesta noite. Eu falo com alguém que está do outro lado da tela agora, está em lágrimas, e o Senhor está dizendo, eu falo contigo, ouve a minha voz, é o tempo de retornar. Que o Senhor ouça o nosso clamor, a nossa oração. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Que a tua oração seja completa o meu lar, Senhor. Os meus filhos são a tua herança. Completa o meu lar, Senhor. A minha casa te pertence. O inimigo não vai ter sorte sobre a minha casa. O adversário não vai ter sorte sobre o meu lar. Não, o meu lar está guardado pelo sangue de Jesus Cristo. A tua casa está guardada pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos.